Olá pessoal, como vocês vêm passado? Vamos dar início, à nossa segunda semana, do plano de estudo tutorado, que é o PET, o volume 3 já. E para essa semana, para o segundo ano do ensino médio, a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiologia bacteriana. Então, como a gente viu, na semana passada, a gente trabalhou um pouquinho sobre a estrutura da bactéria, a gente sabe que as bactérias elas são organismos procariontes, que são aquelas células mais simples, que não tem um núcleo todo organizado. Quando a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiologia bacteriana, a gente vai tentar compreender como é feita a obtenção de energia das bactérias. No nosso caso, por exemplo, seres humanos, nós somos organismos eucariontes. A gente produz energia nossa através do quê? Da alimentação. Então a gente se alimenta e consegue obter energia a partir dali. Só que as bactérias têm um processo completamente diferente do nosso. Elas vão ter um processo, de produção de energia. Pode ser pela respiração aeróbica, que a gente vai falar que essas condições de crescimento acontecem em aerobiose, e onde eu vou ter o receptor final, o oxigênio. Então a gente sempre tem que ligar a respiração aeróbica com a presença do oxigênio. E depois de todo o processo molecular, eu vou ter a obtenção de mais ou menos 38 ATP, que é a energia formada no final. Já elas também têm capacidade de fazer respiração anaeróbica, que é o quê? Um crescimento em anaerobiose, que diferente das aeróbicas que fazem com oxigênio, as anaeróbicas, elas vão utilizar substâncias inorgânicas, como o nitrito, CNO3, o sulfato, CO4, ou o carbonato, que é o CO3, mas não vai ter a molécula de oxigênio ali presente. E a obtenção ali, o final da produção de energia vai ser muito variável, geralmente menor que 38 ATPs. E a gente também tem uma outra condição que as bactérias podem fazer também, que é a fermentação. A fermentação ela pode ocorrer tanto com a presença de oxigênio como com a ausência do oxigênio. Então, a molécula orgânica ela vai variar muito. Então, ela pode estar em aerobiose ou anaerobiose. A gente tem um exemplo de fermentação na produção de queijo. Quem que não gosta de um queijinho mineiro ali, O iogurte. Então, ele tem o material dele, que é o leite. A partir do leite ali, ocorre uma fermentação, porque ele tem a presença da bactéria, que é o lactobacillus. Com a presença dessa bactéria no iogurte lá, ele vai ter um produto final que chama de ácido lático. Então aí eu tenho uma fermentação. Então eu estou transformando um produto, que seria o leite, com a presença da bactéria. Ela, na ausência do oxigênio, ela vai fermentar, que é como se gerasse um novo produto que gerou o iogurte, que a gente chama até de lactobacillus vivos. A gente consegue, quando a gente compra o iogurte, a gente vê lá escrito lactobacillus vivos, porque é a presença das bactérias ali. Aí, gente, na questão número 1 do PET, trouxe assim: o fenômeno das florações de cianobactérias nos ambientes aquáticos de abastecimento tem causado grande preocupação em razão da natureza neurotóxica e hepatotóxica de certas cianobactérias. Então, lá eles proliferam nas mananciais eutrofizadas como consequência do excesso de nutrientes presente nas águas e das condições ambientais próprias. Considere o exposto e responda. Então, como ali o enunciado já falou, as cianobactérias elas têm uma capacidade de criar uma toxina na água, prejudicando ali as mananciais, principalmente
e não tendo uma condição para que essa água seja utilizada. Então a primeira questão ali, o que são cianobactérias? A que reino pertence esse grupo de organismos? Primeiramente, cianobactérias são bactérias, né, que possuem a capacidade de realizar fotossíntese. Apesar de não possuir o cloroplasto, elas têm essa capacidade de produzir a fotossíntese. Elas são muito parecidas com algas, até elas são conhecidas como algas azuis. A gente tem várias cores diferentes, como vocês vão ver na imagem aí. Quando elas têm a presença, tá eliminando as toxinas dela, ela consegue mudar a coloração da água. Então a água fica bem esverdeada. Então isso aí é um indicativo que tem a presença de cianobactérias. Ali, a que reino ela pertence? Como a gente sabe, a gente viu lá no começo do PET, da classificação de seres vivos, a gente tem 5 reinos diferentes. A gente tem o reino Monera, o Protista, o Fungi, o Animalia, o Plantae. E as bactérias, elas vão estar enquadradas no reino Monera. Tá? Então ali eu vou ter várias bactérias diferentes, com vários formatos diferentes, como a gente já viu nas aulas anteriores. Na questão 1 ainda, na B, como esses organismos se classificam do ponto de vista nutricional? Então, como eles vão se nutrir é através da obtenção de energia. Lembra lá que eu falei no primeiro slide, elas podem ser, a gente já viu, ou organismos podem ser heterotróficos, ou elas podem ser autotróficos. Nós, seres humanos, somos heterotróficos, precisamos de outro organismo para nos alimentar. No caso das cianobactérias que a gente está falando aqui, elas são autotróficas. Como elas conseguem realizar a fotossíntese, elas sozinhas conseguem ter a obtenção de energia. Aí aqui tem uma imagem ilustrativa mostrando novamente o que ela causa, né? Essa coloração na água, por causa das toxinas que elas vão estar liberando. Ainda na questão 1C, sendo procariontes, que componentes estruturais estão presentes em suas células? A gente sabe que o que é marcante nas células procariontes é não ter um núcleo organizado. Então, ela não tem uma estrutura de organelas separadas. Então, como vocês podem ver na imagem aí, eu peguei específico das cianobactérias. Ela tem um citoplasma. Dentro desse citoplasma eu tenho o quê? Os nucleóides, que é onde a presença do DNA, ele tem um DNA, as bactérias. Ele tem ribossomos, que vai estar ligado à síntese proteica. A membrana fotossintética. Ali eu falei que as cianobactérias, elas não têm o cloroplasto, que é igual às plantas, é onde que vai conseguir fazer a fotossíntese. Na própria membrana da bactéria é possível realizar a fotossíntese. Então, aí, o que a gente consegue ver a estrutura? É um núcleo desorganizado, a gente tem poucas organelas, fazendo determinadas funções. Na questão 2, trouxe assim: Ana comprou uma lata de salsicha, cuja tampa se encontrava estufada. Em casa, recomendaram que ela voltasse ao supermercado e pedisse a substituição do produto, pois a salsicha poderia estar contaminada com a bactéria que causa o botulismo. Caso a salsicha estivesse contaminada, o estufamento da tampa teria sido causado por quê? O que podia ter levado a esse estufamento e a gente saber identificar que ali tem uma bactéria. Então, o que acontece? Na respiração anaeróbica, que é na ausência do oxigênio, as bactérias, nos enlatados principalmente, ela vai produzir o CO2, que é o dióxido de carbono. Então, a bactéria que ocasiona esse fenômeno de estufamento da lata é chamada de cloritobotulismo.
que é responsável por uma doença chamada botulismo. Então essa bactéria entra na corrente sanguínea da pessoa através do intestino, atinge o sistema nervoso e anula algumas funções vitais do organismo, né? Que pode levar a pessoa à morte. Então, além dos enlatados, a gente pode ter a presença desse bactéria em verduras, em carnes mal cozidas, então em vários outros momentos. Então, o que a gente consegue ver? Então, como elas são anaeróbicas, elas não têm a presença do oxigênio. Sem essa ausência do oxigênio, dentro da lata é capaz de produzir o CO2, que é o dióxido de carbono. Então, a resposta, o que causou o estufamento é o quê? A letra D, que o CO2 resultante da respiração anaeróbica das bactérias. Se a gente for analisar as outras alternativas, não tem nada a ver, porque a letra A, o oxigênio, né, resultante da respiração aeróbica das bactérias. Não, porque a gente sabe que essa condição acontece sem oxigênio. Porque está tampado, não tem oxigênio, então não tem como. O CO, resultado da fermentação bacteriana, não está acontecendo uma fermentação em si. A C, o H2O, que é a água, resultante da fermentação bacteriana, também não, porque a água não está nesse processo de fermentação em momento algum. Então, a alternativa correta é a D. Então, vai produzir CO2, que é o dióxido de carbono, que vai resultar na respiração anaeróbica das bactérias. Na questão 3. Levando-se em conta os fatores que favorecem a reprodução das bactérias responsável pelo botulismo, mencionados no item anterior, conclui-se que as toxinas que o causam têm maior chance de serem encontradas. Então, quando que é mais fácil de eu encontrar essas toxinas? Então, alternativa A, em conservas com concentração de 2 gramas de sal em 100 gramas de água. A B, nas linguiças fabricadas com nitrito e nitrato de sódio. Na C, nos alimentos logo após de ter sido fervidos. D, no suco de limão, cujo pH varia de 2,5 a 3,6. Ou E, num saquê de carne salgada e seca ao sol. Então, o que acontece? Tem muitas condições que vai fazer com que, vamos dizer assim, matar a bactéria. Então, o que pode ocasionar essa morte, né? Que a gente consiga eliminar ela? A presença de uma alta concentração de sal, tá? Então, se eu tiver uma alta concentração, por exemplo, nas linguiças fabricadas com nitrito e nitrato de sódio, o sódio nada mais é como que se for uma concentração de sal. Então, aqui, nessa condição, não tem como eu ter a proliferação de bactérias. Quando eu tenho alimentos fervidos numa alta temperatura, eu também consigo eliminar as bactérias. Quando eu tenho pH ácido, como a gente vai recordar ali, quando eu tenho pH de 0 a 7, eu tenho pH ácido. Então, num pH muito ácido, as bactérias também não conseguem se proliferar. E aqui, né, quando eu falo de carne salgada, quando está no sol, além de elevar a temperatura e salgada, então ela também não consegue proliferar. Então, a alternativa que dá para que tem uma chance, né, de encontrar essas toxinas é na letra A, em conservas com concentração de 2 gramas de sal em 100 gramas de água. Porque eu tenho uma concentração muito pouca do que? De sal. E outra coisa, tá? Em conserva. Então, vamos imaginar que ele tá o quê? Enlatado. Como a gente falou no item anterior. Então, vamos pensar numa lata de milho. Ela tem lá 2 gramas de sal e 100 gramas de água. Então, a chance muito grande de estar proliferando aonde? Nessa conserva. Então, a alternativa correta é a letra A. Na questão 4. As principais ferramentas empregadas na tecnologia do DNA recombinante são as enzimas de restrição,
que tem a propriedade de cortar o DNA em pontos específicos. O papel biológico dessas enzimas bacterianas na natureza é provavelmente A. Proteger as bactérias contra os vírus bacteriófagos. B. Reparar o DNA bacteriano que sofreu mutação deletéria. C. Auxiliar no processo de duplicação do DNA. D. Auxiliar no processo de transcrição, do RNA mensageiro. Ou E. Auxiliar no processo de tradução do DNA. Quando ele fala, essa tecnologia, gente, ela foi empregada para ajudar a proteger as bactérias. Mesmo que a gente tem muitas bactérias que a gente vai ver até nas aulas que vão seguir ali de algumas doenças, a gente tem bactérias boas, que produzem alimentos, que tem na nossa flora intestinal. Então, para que a gente consiga preservar essas bactérias boas, ele criou esse código, essas enzimas, para proteger, para que eles não sejam infectados com aqueles vírus bacteriófagos. Como vocês podem ver na imagem aí, então a gente tem um vírus aqui, meio que em cima de uma bactéria. Então, o papel biológico dessas enzimas, bacterianas, nada mais é do que proteger as bactérias contra esses vírus bacteriófagos. Então, a alternativa correta é a letra A. A questão 5. As bactérias apresentam alguns mecanismos que permitem a recombinação genética. Esses mecanismos são considerados por muitos autores como uma forma de reprodução sexuada. Porém, outros preferem afirmar que se trata apenas de uma forma de recombinação. Identifique as formas de recombinação genética nas bactérias e caracterize cada uma. Então, as bactérias elas vão ter 3 formas de recombinar diferentes. Então, a gente tem a conjugação, a transformação e a transdução. O que acontece na conjugação? Que é na primeira aí, na letra A, você pode ver. A ponte de conjugação que fala. Então, quando a gente tem 2 bactérias, elas vão se unir, estabelecendo entre si uma ponte citoplasmática de transferência. Então, uma delas, que é chamada de doadora, ela duplica parte do seu DNA e doa essa parte para outra bactéria, que é chamada de receptora. Então, é como se fosse uma transferência. Eu duplico o meu DNA e transfiro essa parte do meu DNA para outra bactéria, para me produzir outras bactérias. Aí, no caso da transformação, eu vou ter uma bactéria, ela vai absorver moléculas de DNA disponível no meio e essa incorporação, ao seu DNA. Essas bactérias, elas ficam, então, com constituição genética modificada e são chamadas do quê? De transformadora. Então, é como se ela estivesse num ambiente, tem um DNA ali disperso, ela pega aquele fragmento de DNA, engloba e liga com o DNA dela, transformando assim um novo código genético, vamos dizer assim. Aí quando a gente tem a transdução, é uma transferência de genes, de uma bactéria para outro intermediário, que é o de vírus. Então, caso essa bactéria sobreviva, a infecção viral vai passar, a apresentar novas características que serão transmitidas aos seus descendentes. Então, é como se ali o bacteriófago, a bactéria, o vírus em si, vai se acoplar à bactéria, vai mandar o seu DNA para a bactéria, e essa bactéria agora ela está infectada. Se a bactéria conseguir sobreviver a essa infecção, ela vai passar para as suas próximas gerações, vamos dizer assim, Então, é como se ela fosse um processo de reprodução meio parasitário, mas ela só vai conseguir se ela sobreviver, ter os seus descendentes. Na questão 6,
Olha lá, identifique em sua casa produtos que são fabricados com auxílio de bactérias ou que combatem as bactérias e registre em seu caderno. Em seguida, explique para que serve este produto e se ele apresentar informação do tipo de bactéria utilizado ou para que tipo de bactéria pode ser utilizado como medicamento. Pesquise sobre a espécie ou gênero indicado na rótula ou na bula. Então aqui é uma questão meio pessoal, né, que vocês teriam que pesquisar quais são os produtos encontrados na casa de vocês. Então, a gente tem uma variedade de produtos que podem ser produzidos através das bactérias. Por exemplo, o pão, o queijo, o iogurte. A gente tem, né, alguns produtos em casa. Por exemplo, o álcool vai ajudar, se você tem em casa, por causa da ação dele. A gente pode ter alguns produtos de limpezas comum, como cloro, né? A gente chama de dona branca. Isso aí vai estar ajudando a eliminar bactérias, né? Os micro-organismos. E no caso de medicação, ali, essa imagem ilustrativa aí, né? Falando que, ó, tem uma pirulazinha que serve, né, para isso mesmo, combater vários tipos de infecção. No caso, para combater as bactérias, a gente tem os antibióticos. Então, a gente tem uma infinidade de antibióticos que vai estar tratando cada infecção específica. Então, isso é muito geral. Então, cada pessoa vai ter em casa algum produto, algum alimento, algum medicamento que vai ser utilizado contra as bactérias ou se essas bactérias foram usadas para uma coisa boa, né? Um queijinho com café lá, gostoso. Então, gente, a gente vai encerrar por aqui. Até a próxima, né? Não deixe de se inscrever no canal para você estar sempre acompanhando as atividades. Toda semana tem uma correção nova. E bons estudos!